Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro webinar da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Antes de começar, eu quero compartilhar com vocês alguns avisos importantes. Os microfones e vídeos, nesse momento, serão mantidos desligados durante o webinar. Apenas o dos palestrantes ficará ligado. Durante as apresentações, vocês vão poder encaminhar as suas perguntas pelo chat, que fica logo aqui embaixo da tela. Então, fiquem à vontade para questionarem, porque ao final das apresentações, nós iremos transmitir os questionamentos, esperamos que consigamos transmitir todos aos palestrantes para que eles respondam. Nós aproveitamos, inclusive, para lembrar a todos vocês que no site da SBTMO é possível acessar a todos os materiais relacionados ao TMO em tempos de Covid, inclusive este webinar, que estará publicado tanto no site da Sociedade quanto no canal do YouTube. Queremos aproveitar também para convidar todos vocês a participarem do Congresso da SBTMO 2020, que nesse ano acontecerá de 26 a 30 de outubro. O site já está no ar e as inscrições já estão abertas. Bom, hoje nós vamos falar sobre os impactos da Covid no transplante de medula óssea, vencendo desafios em tempo de pandemia. Quem que vai falar conosco sobre esse assunto hoje será o Dr. Nelson Remerschlack, que é presidente da SBTMO, hematologista, pesquisador, coordenador do Centro de Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. Também teremos aqui conosco a doutora Clarice Machado. Ela é médica infectologista e pesquisadora sênior do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da USP e pesquisadora do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Clarice também é coordenadora do Programa de Infecções em Transplantes de Células Troncohematopoéticas do Serviço de TMO da Fundação Amaral Carvalho de Jaú. Em nome da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, agradeço a participação de todos vocês. Deixo a palavra agora com os doutores. Bom webinar a todos. Bom, boa noite a todos. Eu queria, em nome da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, em nome da diretoria, toda a diretoria da sociedade, e agradecer a todos por estarem aqui presentes, né? Eu acho que essa é uma oportunidade excelente para a gente se encontrar. Eu estou começando a gostar desta parte da epidemia, que é a parte da gente poder ter reuniões à distância, poder ter contatos mais próximos e, principalmente, poder partilhar com todos e ouvir de todos sugestões para que a gente possa cada vez mais integrar a nossa sociedade, a nossa comunidade, das pessoas que fazem hematologia e transplante de medula óssea. Então, agradeço a todos e convido, então, a Clarice, que é conhecida de todos, que já foi aqui devidamente apresentada e que nos últimos 2 meses aqui a gente tem se encontrado muito mais nos webinars do que presencialmente, e mesmo até estou achando que a gente está se vendo mais que no tempo da Escola Paulista de Medicina. Mas eu gostaria muito de passar a palavra a ela para ela começar então a dar as informações que são importantes para todos. Bom, boa noite a todos. Obrigada pela presença. E antes de começar, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre todas essas informações e lembrá-los que a gente está tendo uma enxurrada de informação e nem sempre com a devida qualidade. Então, para lembrá-los de serem bastante críticos quando lerem, né, as informações que vão chegando nas nossas fontes habituais aí. Bom, posso prosseguir, então. Bom, nessa apresentação a gente dividiu alguns tópicos. Vou falar um pouquinho sobre o vírus, as medidas de prevenção, a situação atual no Brasil e no mundo e as recomendações que a gente tem já no site com o doador, o paciente e o profissional de saúde.
Com relação ao vírus, tem algumas coisas interessantes sobre os coronavírus em geral. Eles são vírus RNA e, como todo vírus RNA, tem essa grande capacidade de mutação e recombinação. E isso faz com que ele possa alterar com bastante eficiência a sua abrangência de hospedeiros e também o tropismo de tecidos. Até recentemente, até mais ou menos 2002, eram conhecidos 4 coronavírus humanos, né, que infectavam humanos. Esses coronavírus eram conhecidos por causarem resfriado comum. Eles não tinham grande morbidade nem mortalidade associada, a não ser em determinados grupos específicos. E em 2002 foi quando apareceu um outro coronavírus, que foi conhecido como um causador de uma síndrome respiratória aguda muito grave, né? E por isso ele recebeu o nome de SARS coronavírus. Esse vírus infectou mais de 8.000 pessoas, apareceu na China também, e uma mortalidade em torno de 10%, que era muito superior a tudo que se conhecia em termos de vírus respiratório, né? Depois, alguns anos, mais ou menos uns 10 anos depois, apareceu um outro coronavírus, que era o coronavírus do Oriente Médio, né, que também tinha uma mortalidade bastante alta e infectou mais de quase 2.000 pessoas, né, daquela época para cá. Esses 2 coronavírus tinham uma característica já bastante diferente, que era de causar muito mais infecção em trato respiratório baixo do que alto. E agora, né, no final de 2019, um outro coronavírus surgiu, pela sua similaridade com o SARS coronavírus primeiro que apareceu. Ele foi denominado de SARS coronavírus 2. E é esse vírus que a gente viu rapidamente, a transmissão muito rápida, causando uma pandemia, né? Na classificação atual, vocês podem ver aqui os coronavírus aqui que infectam, que eram conhecidos por infectar os humanos, e aqui como se classifica o novo SARS coronavírus, dentro dos beta-coronavírus, né? Eles que infectam principalmente mamíferos, e também esses outros, o gama e delta coronavírus, também infectam aves e, às vezes, alguns mamíferos. Quando a gente, graças à tecnologia de hoje, para analisar rapidamente a sequência de nucleotídeos, né, desses vírus, a análise filogenética mostrou que ele tinha bastante similaridade com o SARS coronavírus, 79%, que aparece aqui no alto da árvore filogenética. Mas onde ele tem mais homologia é com um vírus de morcego, com esse coronavírus HTG13, né? E então teve muita discussão no começo, nas primeiras semanas da pandemia, de onde viria, se era de cobra. E a análise filogenética mostrou que não, que a origem desse vírus é mesmo em morcego, como a maioria dos coronavírus que tem a sua origem em morcegos. Principalmente os vírus, todos os vírus que são muito agressivos para o homem em geral, eles têm uma adaptação em morcego muito boa, porque tem uma genética adaptativa que é benéfica para os 2 hospedeiros, né? A Covid-19, que é a doença que o SARS-CoV-2 causa, ela hoje, no começo estava tudo muito confuso com relação a essa gravidade que ela ocasionava. Hoje a gente conhece um pouquinho mais da patogenia, né? Então, ficou muito claro que essa não é uma doença só causada pelo vírus, é uma doença causada também pela resposta do hospedeiro e as consequências dessa resposta. Então, assim, nessa sequência,
que saiu recentemente nos reviews da Nature, a gente vê o vírus, ele usa esse receptor ACE2, né, o ECA2, para entrar, e também esse outro receptor, o TMPRSS2, e ele, ao entrar na célula e começar a se replicar, essa célula infectada, ela entra em piroptose, e a liberação, na hora que tem a liberação do vírus, esses produtos da replicação viral são lançados, então tem resto de DNA, resto de RNA, ATP, e essas substâncias, elas são reconhecidas pelas células vizinhas e pelos macrófagos alveolares, que começam a produzir citocinas e quimiocinas, levando à inflamação. Quando essas proteínas são produzidas, elas atraem também outras células, como macrófagos teciduais, monócitos, células T, aumentando ainda mais esse processo de inflamação. O que acontece a partir daí vai depender da resposta do hospedeiro, né? Então, se existe uma disfunção, né, da resposta imune, ou uma resposta imune exacerbada, né, alguns hospedeiros respondem com um excesso de infiltração de monócito, macrófago, célula T, causando uma tempestade de citocina, que vai levar ao edema pulmonar e à pneumonia, e essa liberação dessas citocinas no sangue acaba atingindo outros órgãos também, e a doença acaba sendo uma doença em vários órgãos, sistêmica, né? Principalmente aqui tem um mecanismo nessa parte da resposta exacerbada, que é uma coisa que preocupa um pouco com relação à produção de vacina, que é você ter uma neutralização parcial por anticorpos que não são totalmente neutralizantes, porque não são 100% específicos. Então, como existem outros coronavírus, a pessoa pode ter se infectado antes, ela pode ter esses anticorpos que não neutralizam totalmente, mas são suficientes para gerar a liberação e a produção de citocinas, né? E causando esse efeito que é o chamado de antibody enhancer. É um fenômeno que acontece com alguns vírus respiratórios, como também o sincicial. E isso tem um impacto importante em produção de vacina, porque você tem que garantir que a vacina tenha uma especificidade assim, absoluta para todos os coronavírus, para que esse fenômeno não aconteça pós-vacina, né? E aqui, do outro lado, a resposta mais normal, quando a gente, por exemplo, no caso de uma vacina 100% específica e efetiva, que a gente vai ter essa neutralização e a própria imunidade celular controlando aqui a fagocitose, né, alveolar pelos macrófagos, tal, e não, sem liberação de vírus e sem produção de citocina e neutralização. Então, dessa forma, a gente tem uma infecção controlada. Então, algumas pessoas, mesmo não tendo anticorpo, têm uma resposta celular que não se exacerba e que consegue controlar e clarear o vírus, né? Então, ainda existem muita coisa que ainda não se conhece bem, né? E tem mecanismos também, não é só da imunidade adaptativa, mas também da imunidade inata, que são importantes e que ainda parcialmente reconhecidos. Falar um pouquinho sobre as medidas de prevenção, porque é outra coisa que me fez refletir muito esses dias, né? Onde foi que erramos, né? O que ficou faltando, né? Então, tudo que quando começou a pandemia, tratando de um coronavírus, todo mundo foi ver o que se sabia com relação ao mais parecido que existia, que era o outro SARS, né? E também o MERS coronavírus. Então, todos os estudos e todas as propostas de contenção foram baseadas nessas coisas que já se conhecia.
Vírus respiratório, a gente já sabe que transmissão por contato é muito importante, mas também a gente tem a transmissão pelas gotículas e pelo aerosol. O aerosol nada mais é do que aquele vapor, né? Que quando a gente fala e está muito perto das pessoas, sai pela boca é a partícula muito menor do que a gotícula, né? A partícula viral está envolvida por vapor de água. Quando essa quantidade de vapor é maior, essa gotícula ela tem um alcance menor, porque ela cai, né? Já o aerosol, que são partículas muito finas, ela fica no ar muito mais tempo, né? Então, a gente vê bem isso quando está no frio, que a gente consegue enxergar, né? Esse vaporzinho saindo da boca, mas mesmo sem enxergar, ele existe quando a gente conversa. Então, a proximidade, né? A conversa muito próxima, facilita a transmissão. Então, esses são os 3 mecanismos de transmissão. E, obviamente, né, que a gente não tinha ideia o quanto essa transmissão por aerosol era importante no caso do SARS-CoV-2, porque a gente demorou para usar máscara, né, nessa pandemia. Então, do primeiro webinar que eu fiz, né, que eu dei, e agora, né, quanta coisa já mudou com relação a esse quesito, por exemplo. Então, desde o começo, né, a Organização Mundial de Saúde, baseada no que se conhecia, recomendava, né, distanciamento social. O tripé da contenção da pandemia seria o distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos. Então, isso foi bastante difundido, ad nauseam, todo mundo ouvia isso o tempo todo, e só que não, né? A pandemia continuou crescendo e passando, então o que estava faltando, né? Então, reavaliando essas recomendações, e começaram a ser feitos alguns estudos, então era proposto uma distância entre as pessoas em torno de 1,80 até 2 metros, 1,5 metro. No começo falavam 1 metro, depois foi aumentando 1,5 metro, então hoje a recomendação seria 2 metros, né, da distanciamento social. Mas essas partículas elas podem permanecer no ar até 3 horas, as partículas mais finas, que demoram mais para se depositar, né? E em ambientes onde existe procedimento que gera mais aerosol, ou onde tem muitas pessoas infectadas, né, que estão tossindo, espirrando, enfim, como nos hospitais, em serviços de assistência à saúde, na verdade, essa distância não é suficiente. E transmissão pode ocorrer com até 4 metros de distância, né, da fonte. Você pode detectar o vírus e a pessoa se infectar. O que explica, né, a grande incidência nos profissionais de saúde, né? Então, dentro dessas recomendações, no início da pandemia, a recomendação era de máscara cirúrgica para o profissional de saúde que estivesse sintomático, né? Então, não tinha uma recomendação de usar máscara dentro dos hospitais. Gente que começou a falar disso e tentar colocar isso no ar, e logo depois veio a recomendação. E, atualmente, as pessoas dentro dos hospitais, nos covidados, estão usando verdadeiros escafandros para poder não se infectar. Outra coisa que ficou difícil de se avaliar, e as palavras que a gente vai aprendendo, né, nas pandemias, né, foi a taxa de crescimento da pandemia, né? Como é que se avaliava isso? Então, tem vários vídeos na internet, tal, que a gente assiste, coisas bastante interessantes. E a gente começou a ouvir falar do R0, né? Que é conhecido como número básico de reprodução.
Isso aí é uma taxa que é um preditor, né, do efeito das intervenções que os epidemiologistas estão propondo no controle da pandemia. E ele representa o número de casos secundários, né, a partir de um caso índex, quando aquela pessoa entra em contato com os suscetíveis, quantas ela é capaz de infectar, né? Então, isso é conhecido para algumas ou para outras viroses respiratórias e, no caso do SARS coronavírus, fizeram algumas projeções baseadas no SARS coronavírus 1 e no MERS, e que depois se viu que, na verdade, esse R0 era muito maior, né? Então, no início da pandemia, era estimado entre 2,2 a 2,7, quer dizer, cada pessoa, caso o índice infectava, passava a infecção para 2 ou um pouco mais pessoas, né? E eles calculavam, então, esse threshold, que com esse R0, né? Quanto que da população tinha que estar imune, né, imunidade de rebanho, para ter o controle da pandemia, né? Então, nesse começo, se imaginava que com esse R0, o threshold seria 55% da população imune, para começar a controlar, né, e começar a cair, parar de crescer e começar a cair a transmissão e, consequentemente, as mortes, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente começou com essa estimativa de 2,2 a 2,7, chegou até 5,7, né, em alguns locais, isso aconteceu. E hoje, um estudo recente feito aqui com o Brasil, com a Inglaterra, nós estamos com um threshold em torno de 3,5. De qualquer forma, isso significa que a gente precisa ter 72% da população imune para ter um controle natural da epidemia, né, e acabar a transmissão. Então, obviamente que quando a gente não testa e não sabe quanto que é a porcentagem da população que está imune, e a gente não está acompanhando os casos, fazendo a vigilância dos casos positivos e rastreando os contatos, a gente não chega nunca nesses números. E a gente acaba errando muito e não isolando os casos, as pessoas que estão transmitindo. Então, uma das coisas que falhou foi essa frequência de testagem, né? O Brasil hoje está em mais de 123 na lista, né? Faz 4 mil testes por milhão de população. Os Estados Unidos também está em 34º lugar, apesar de ser onde tem o maior número de casos e testou e faz 10 vezes mais testes que o Brasil, né? Ele ainda está tem outros países que estão mais bem colocados em relação ao número de testes por quantidade de população, né? E outra coisa que não foi feito no começo, né? Se testava só os sintomáticos e a gente, com o passar do tempo, foi ficando claro a frequência das infecções assintomáticas. Inicialmente nas crianças, ficou muito claro isso, e depois, mais recentemente, temos um estudo em gestantes que mostrou mais de 30% das gestantes que chegavam para dar à luz, sintomáticas ou assintomáticas, que eles testavam todas, né, para poder proteger o neném, e viram que nas assintomáticas a taxa de infecção pelo SARS coronavírus 2 era mais de 30%. E a mesma coisa nos profissionais de saúde, né? Então, nós temos uma avaliação aqui de um estudo que o Fernando Barroso fez lá em Fortaleza, que mostra taxas similares também. E como é que está a situação aqui no Brasil e no mundo? Então, pelas cores, a gente vê que estamos quase preto aqui.
a nossa situação, o Brasil, a América, né? As Américas hoje são o epicentro da pandemia e o Brasil está ocupando aí os Estados Unidos está começando a controlar e nós estamos ainda em fase de ascensão da pandemia, né? E esse outro gráfico mostra, é interessante porque mostra ao longo do tempo, desde que começou, vocês veem aqui no comecinho é a China, né? A região do Pacífico Oeste foi quando começou, e depois, quando deflagrou-se a pandemia mesmo, as outras regiões do planeta, né? Depois teve ocupadas pela Europa, primeiro, né? Muito mais aqui, ó, a Europa, depois entrando já as Américas, quando entrou os Estados Unidos e agora o Brasil. Então, hoje o epicentro está na região das Américas, tá? Hoje, que eu olhei lá naquele site do John Hopkins, a gente tinha no mundo 5.925.063 casos confirmados, com mais de 300 mil óbitos. E o Brasil, com 418.608 casos confirmados e quase 26 mil óbitos, já deve estar nos 26 mil. Alguns estudos que estão sendo feitos aqui no Brasil, que estão testando a imunidade na população, têm mostrado, né, que, pelo que eles têm encontrado de pessoas com anticorpos, dentro da proporção da população, esses estudos projetam uma quantidade de casos até 7 vezes maior do que a gente tem oficialmente, por causa da baixa testagem do Brasil, né? E outra coisa que esses estudos têm mostrado, que o isolamento social ele reduziu a taxa de contágio, mas em nenhum estado do Brasil o R0 ficou abaixo de 1 nunca, que é o que se espera para realmente a gente começar a entrar numa fase de controle e a curva entrar em fase descendente, né? Então, enquanto não tiver nesse valor, todas as medidas de abaixar o isolamento social e retomar as atividades são meio preocupantes, né? Então, isso realmente, nós vamos... Alguns locais que afrouxaram as medidas acabaram tendo um rebote e aí voltou a aumentar os casos, né? Nós estamos aqui na semana epidemiológica 22 e vocês veem que aqui isso aqui é do próprio boletim do Ministério da Saúde em abril. O pico da pandemia é esperado daqui a 2 semanas, né? Então, nós ainda não estamos lá, nós ainda estamos subindo e já estamos falando em retomada da atividade. Então, é meio preocupante. Então, agora, com relação às medidas, eu não vou passar de novo nas recomendações de doador, candidato e receptor, porque todas essas recomendações estão no site, de fácil acesso para todo mundo. A gente tem falado bastante nelas e os centros de transplante, em geral, conseguiram se adaptar à maioria dessas medidas. Eu diria que o que mais tem limitado a questão é a questão da testagem, né? Porque muitas vezes as pessoas, ou o centro não tem acesso, ou quando tem acesso não tem para todas as situações em que a gente gostaria de testar. Mas, de forma geral, os centros de transplante, por ser um atendimento terciário, então, tem um suporte, já tem uma rotina de cuidado com o paciente, de controle, de higienização das mãos, muito melhor do que as outras áreas. Então, eu acho que, nesse aspecto, a gente sofreu menos com isso. Agora, eu só queria dar um destaque para a questão dos profissionais de saúde. Reforçar essas recomendações e lembrar que aqui sim
independente de ser transplante de medula, quer dizer, as vantagens que o transplantado de medula e essa população tem com relação aos cuidados, os profissionais de saúde também do transplante têm sofrido muito com a questão da pandemia, né? Então, lembrar que o profissional de saúde com sintoma deve permanecer em casa, a testagem é fortemente recomendada, né? Os que tiveram Covid retornam ao trabalho quando estiverem assintomáticos e o teste voltar a ser negativo, tá? Eles têm que receber treinamento para cuidar de caso suspeito ou confirmado, né? Isso é uma das coisas que o profissional de saúde do transplante já está mais acostumado. O uso de máscara cirúrgica obrigatório dentro do hospital e dentro do covidário, então, tudo que puder, né? E a fornecimento de EPI e garantir o funcionamento planejado pela eventual diminuição do staff, né? Com relação ao profissional de saúde ainda, eu gostaria de trazer alguns dados, que foi feita uma pesquisa da APM com 2.312 médicos. Essa pesquisa foi feita no começo de abril. E eles se declararam que só 15% tinha sido capacitado para atender um paciente com Covid, isso no geral, né? Não especificamente profissional de saúde de unidade de transplante, mas dá uma ideia de como estava a situação naquela época do ano, né? 50% reportaram falta de EPI, 30% continuaram trabalhando mesmo tendo um familiar com Covid em casa, mais de 30% dos que continuaram ativos tinham fator de risco. Muitas vezes isso é deliberado, né? Ele quer ir trabalhar, ele acha que faz parte da profissão, esse risco tá, e ele não aceita ficar em casa, né? E naquela ocasião, 90% ainda não tinha sido testado, né? E com relação à parte emocional, a maioria, quase 80%, se diziam muito apreensivos com toda essa situação, e não era sem razão de ser, né? Porque a gente tem uma taxa muito grande de infecção em profissional de saúde e de óbito. Então, esse é o meu último slide que eu queria trazer, e lembrar que nós estamos fazendo um estudo em profissional de saúde de unidade de transplante, lá em Jaú. Se alguém tiver interesse em replicar o estudo na sua unidade, eu posso compartilhar o protocolo. E para vocês terem uma ideia, isso é dado do Ministério, o último boletim, aqui, ó, de 85 mil que foram testados, 31 mil profissionais, 790 profissionais de saúde testaram positivo. Isso dá uma taxa de 37%. Então, se a gente soma com isso, mais os 35% que são assintomáticos e estão infectados, né? Essa é um problema bastante grande. E aqui a gente vê que não é um problema só do estado de São Paulo, está acontecendo na maioria dos estados e com tendência a crescer na maioria dos estados. Então, esse era o meu recado hoje. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Clarice. Doutor Nelson, se o senhor quiser, por favor, compartilhar a sua tela para começar a sua apresentação, o senhor pode, como nós nos ensinamos ao senhor, instruímos no início da nossa conversa, ir ao share screen, o senhor vai ver a tela do seu computador reproduzida, e o senhor pode, isso, se o senhor puder, por gentileza, ir em apresentação de slides para deixar, isso, perfeito, doutor, boa apresentação. Bom, pessoal, eu vou tentar rapidamente aqui fazer essa apresentação e eu coloquei aqui algumas coisas da área de hematologia geral que a gente está se preocupando na área de oncologia e, finalmente, falar um pouquinho como é que nós temos feito isso aqui na nossa instituição, né? Uma vez que aqui foi meio olho do furacão, onde o primeiro paciente foi diagnosticado e, por isso mesmo, durante um tempo
importante, nós tivemos um número muito significativo de casos, que felizmente as nossas estatísticas dos últimos dias vêm mostrando um declínio no número de internações com Covid. Eu espero que isso seja uma tendência não só do Einstein, não só dos hospitais privados, também dos hospitais públicos, que a gente também tem notado. O Einstein tem 2 hospitais públicos que nós cuidamos, que é o Vila Santa Catarina e o Imboimirim, que também está mostrando uma diminuição menor, mas uma diminuição, e que talvez isso mostre que aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, talvez a gente já esteja começando a atingir um platô, mas isso ainda não é muito certo de se afirmar. Muito bem. Então, eu acho que a primeira coisa eu queria mostrar para vocês essas recomendações, que, na verdade, são as recomendações da Associação Americana de Hematologia, da ASH, e que eles resumem, isso vocês podem ver no site da ASH, são alguns experts que fizeram esse consenso, e a gente verifica, então, que doenças agressivas devem continuar sendo tratadas adequadamente. Então, ninguém vai deixar hoje de induzir uma leucemia aguda ou tratar um linfoma agressivo. Com relação ao mieloma e à leucemia linfocítica crônica, a preferência está nas medicações subcutâneas para serem aplicadas em casa e nos medicamentos orais. Nos linfomas indolentes e na hairy cell, sempre é preferível o attenuate. Se possível, evitar manutenção nesses pacientes, e a gente deve evitar aqueles medicamentos que são sabidamente muito imunossupressores, como a bendamustina, fludarabina e cladribina. No caso da leucemia mieloide aguda, se preconiza a utilização da consolidação, ao invés de com 3 gramas por decilitro, utilizar meia dose, uma vez que já tem literatura mostrando que essa dose de 1,5 grama por decilitro de 12 em 12 horas no dia 1, 3 e 5, ao invés de 3 gramas por decilitro, é suficiente. E nos idosos, preferir o uso de hipometilantes com ou sem venetoclax. E deve-se evitar, e todos nós estamos evitando, transplantes quando possível. Então, todos nós estamos aí deixando para frente os transplantes com mieloma sempre que possível, de alguns linfomas sempre que possível, mas, sem dúvida alguma, não dá para deixar de transplantar aqueles pacientes que estão aí na segunda, terceira remissão de uma LLA, ou até mesmo aqueles pacientes que têm uma leucemia mieloide aguda de mau prognóstico. Então, isso vai do bom senso de cada serviço e, obviamente, que à medida que o tempo está passando, e, como a Clarice mostrou muito bem, as instituições, principalmente com uso de máscara, cuidado de distanciamento, lavagem de mãos, uso de EPI, elas vêm se tornando cada vez mais seguras. Então, hoje já se pode falar em que a hospitalização e o tratamento é seguro, mas, infelizmente, muitos pacientes acabam sendo infectados por seus familiares ou mesmo quando voltam para casa. Eu queria aqui só mostrar para vocês, esse é um estudo chinês recentemente publicado, que mostra que os nossos pacientes portadores de câncer, e nesse mesmo trabalho eles mostram que o câncer hematológico é pior do que os outros cânceres por causa do grau de imunossupressão, principalmente o transplante. Então você vê que tem mais óbitos, mais terapia intensiva, mais casos severos, mais ventilação invasiva e que a proporção de pacientes com eventos severos também é maior naqueles pacientes com câncer. Esse aqui é um gráfico que mostra nesse mesmo trabalho da China, que aqui vocês veem todas essas complicações nos pacientes sem câncer, e aqui vocês veem que com câncer, essas complicações, todas elas
hospitalização, doentes severos, terapia intensiva, ventilação mecânica e óbito é maior nos pacientes com câncer. Aqui é um levantamento que nós começamos a fazer com inicialmente o Leonardo, começou a fazer isso aqui no Hospital Albert Einstein, mas hoje, junto com o Márcio Nutti, isso já está virando um estudo que todos aqueles que tiverem interesse podem participar. A Clarice agora é que está basicamente cuidando desses estudos, em que a gente pretende colocar os pacientes hematológicos e os transplantes, todos eles dentro de da gente poder estar seguindo esses pacientes e ver o que aconteceu com eles. E se vocês verem aqui, entre esses pacientes iniciais que nós tivemos, nós só tivemos um paciente, que foi essa paciente aqui, que era um large granular leuquímia, que foi uma paciente muito tratada, com várias linhas de tratamento, e que acabou indo para a terapia intensiva, e ficou muito ruim, e foi a primeira paciente, ela ficou 60 dias na terapia intensiva, e foi a primeira paciente em que nós testamos o tocilizumab, e que, coincidentemente ou não, porque a gente também não tem um dado muito contundente, essa paciente conseguiu sair da terapia intensiva e está agora em reabilitação. Vocês veem que os transplantes autólogos, eles, assim como as outras doenças, não teve um impacto grande na mortalidade, mas os transplantes alogênicos, 50% dos nossos 4 pacientes, 2 faleceram, justamente 2 adultos, enquanto 2 crianças, uma com imunodeficiência combinada e uma outra criança com uma leucemia linfóide aguda, as 2 logo no pós-transplante, nenhuma das 2 chegaram a ser afetadas pelo risco da Covid. Então, isso mostrou para a gente que realmente criança talvez tenha esse fator protetor que tanto se diz com relação às crianças. Estou com um problema aqui para passar. Então. Agora, o que nós estamos fazendo na nossa instituição, né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse quadrinho, né? Que é para pacientes com indução de leucemia ou linfoma. Então, nós temos sempre internados pacientes em quarto com pressão negativa, porque a nossa unidade de hematologia inteirinha é quarto de pressão positiva, mas nós conseguimos reverter alguns quartos para a pressão negativa. Nós instituímos precaução aérea de contato e coletamos PCR para Covid-19 para todos esses pacientes. Se o resultado dá negativo, ele é transferido então para a especialidade para ser tratado. E se o resultado é positivo, esse paciente ele vai para a unidade que nós chamamos amigavelmente de covidário, aonde o PCR é repetido depois de 14 dias, e se ele tem um resultado negativo, só depois de 2 PCRs negativos, ele volta então de novo para a nossa unidade, para que a gente não tenha o risco de contaminar outras pessoas. Se a gente tem um paciente dentro da hematologia que apresenta sintomas respiratórios com ou sem febre durante a sua internação, a gente institui precaução aérea de contato, solicita o PCR, transfere para a unidade de pacientes infectados e, da mesma forma, se o resultado for negativo, transfere de novo para a hematologia e, se ele não for negativo, ele segue aquele mesmo fluxo de 2 resultados negativos. Estou tentando passar o próximo aqui. Com relação a pacientes de transplante, a rotina é a mesma, né? Ele, para entrar na unidade, ele tem que estar negativo, mas se ele está no transplante, sem recuperação medular,
e ele começa a apresentar sintomas respiratórios com ou sem febre, nós instituímos a precaução aérea de contato, revertemos o fluxo, coletamos o PCR e, se o paciente tem sinais com sinais de gravidade, ele desce para a terapia intensiva nos leitos específicos para atendimento de casos suspeitos e confirmados, e, se negativo, ele passa então para um leito normal. E, se ele não tem sinais de gravidade, ele é transferido então para o quarto, ou reverte o quarto dele, ou passa ele para um quarto de pressão negativa, e, se o resultado é negativo, ele retorna então para o quarto de TMO. Obviamente, todas essas condutas, elas foram tomadas junto com a Comissão de Infecção Hospitalar, e nós adquirimos vários aparelhos de pressão negativa que foram colocados nesses quartos, e eles foram testados, mostrando que a pressão negativa deles, ela supera a pressão positiva dos quartos. Por isso que é possível fazer essa reversão desses casos. Eu não sei por que... Doutor, se o senhor conseguir, clique na tela com o mouse, na sua tela, uma ou duas vezes pausadamente, que ele vai mudar. Ah, que legal. Muito obrigado. Nada. E aqui, pacientes que não são TMO e desenvolvem sintomas durante a internação, o fluxo também é o mesmo, então ele só fica numa unidade de hematologia se realmente eles têm essa necessidade, estão negativos por 2 vezes. Eu queria aqui apresentar para vocês, tomar liberdade e agradecer já previamente ao professor Fernando Barroso, do Hospital Universitário Walter Cantídio, de Ceará, que me cedeu essa apresentação para poder mostrar para vocês um levantamento dos centros de transplante de células tronco-hematopoéticas brasileiras frente à pandemia pelo SARS, Covid-2, o coronavírus 2. Da Covid-19. E o que o Fernando fez, basicamente, foi mandar um questionário para todos os centros de transplante para fazer um estudo observacional e transversal, que foi realizado agora no mês de maio e foi aprovado pelo CEP, e a gente ficou muito impressionado porque 51 dos 86 centros de transplante, seguramente os centros mais importantes, responderam o questionário de 14 perguntas. Então, nesse questionário, o que nós vimos é que 88% dos centros reduziram sua capacidade de transplante e que 88% também estavam testando o doador antes do transplante, o que nos deixou bastante satisfeitos por ser esta a recomendação da SBTMO. Inclusive, a grande maioria dos centros seguia as recomendações da SBTMO, né? E aqui vocês veem que 59% dos centros estavam trabalhando com cerca de 50% a 75% da sua normalidade, ou do seu movimento normal. A porcentagem de centros que tinham casos Covid positivos no intratransplante, né, vocês veem que 16% dos centros tiveram no intratransplante. O percentual dos centros que tiveram casos no pós-transplante, não no intratransplante, mas no pós-transplante, foi da ordem de 33%, e 13% dos centros mostraram que tiveram óbitos entre os seus pacientes. Nós tivemos aqui um percentual de centros que mostraram que 58% deles, algum profissional da saúde se infectou, né? A testagem dos funcionários, ela ocorreu dos contaminados, né, em 88%. No entanto, a triagem de assintomáticos, só 26% dos centros
realizaram, e o Fernando nos contou, e foi isso que a Clarice citou, que cerca de 35% dos funcionários apresentaram esta situação. E como é que lá no Einstein nós estamos tratando esses pacientes? Entre as terapêuticas que nós estamos utilizando, né? Então, a primeira coisa é que Covid-19, como todos sabem, é algo diferente do que a gente está habituado a tratar, né? Eu sempre digo assim que a Covid veio para dar humildade ao médico, né? Para a gente ver que a gente não sabe nada sobre nada e que estamos aprendendo todos os dias. Não tem ainda um tratamento antiviral específico, né? A única droga que teve algum impacto, e mesmo assim muito pequeno e não reproduzido, foi aquela droga para ebola, o Remdesivir. Ele apresenta deterioração clínica rápida em alguns pacientes, quer dizer, os pacientes chegam e rapidamente, muitas vezes são encaminhados para terapia intensiva, muitos têm falência de múltiplos órgãos, eles precisam de suporte completo de UTI imediato, demoram para ter estabilização clínica. Bom, o que é o tratamento? O tratamento, em primeiro lugar, é cuidados gerais e suporte ventilatório, né? Não há vacina ainda, espero que tenha logo, e não há nenhum antiviral em particular. Lá na nossa instituição, nós temos estudos com cloroquina e com azitromicina. Então, nós finalizamos agora um estudo junto com um grupo chamado Coalizão, em São Paulo. A Coalizão inclui, além do Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, o HCOR, Beneficência Portuguesa e outros parceiros, em que nós finalizamos 1.100 pacientes tratados com cloroquina e azitromicina, ou só cloroquina ou placebo. E esses dados estão sendo levantados. Ele vai ser o primeiro estudo, provavelmente vai ser o primeiro estudo randomizado publicado na literatura, e está se prevendo essa publicação para daqui 2 ou 3 semanas. Ele tem um comitê de experts de fora do Brasil para avaliar os dados, e foi esse comitê que permitiu que o estudo continuasse. E nós estamos muito curiosos para ver esse resultado, uma vez que os estudos não randomizados, observacionais, mesmo com grande número de pacientes, como o estudo foi recém-publicado na Lancet, mostrou que, aparentemente, essa medicação não trouxe vantagem nos pacientes admitidos em hospital, né? Tem uma droga, o Remdesivir, que eu já comentei, que é essa droga para ebola e que teve algum grau de melhora num estudo multicêntrico, mas que na mesma semana saiu um outro artigo, um artigo chinês, não mostrando vantagem. Nós temos 2 estudos correndo no hospital com tocilizumab, um estudo fase 2 e um estudo da coalizão fase 3. E que também nós não temos ainda os resultados, mas a nossa observação é que alguns pacientes que têm síndrome inflamatória grande, com síndrome de liberação de citoquinas, parecem se beneficiar. Aparentemente, esses outros antivirais não tiveram vantagem, e nós temos 2 estudos no hospital também, um que acabou a sua primeira etapa, que foi com plasma de convalescentes, onde nós utilizamos em 30 pacientes, e o único dado que nós temos hoje já pronto é mostrando que nenhum paciente teve qualquer tipo de reação ou teve qualquer efeito adverso com relação ao plasma. Um aspecto interessante desse estudo, que está sendo objeto foi encaminhado para uma publicação, é o aspecto de que qual é o melhor teste para você saber se o indivíduo
pode doar ou não, se é o PCR, se é sorologia. Então, isso ainda é objeto de estudo. E temos um estudo de células mesenquimais, que também é um estudo fase 1, que está em andamento, né? Aqui, só para vocês verem aqui os várias medicações que já foram testadas, principalmente para efeitos, trabalhos in vitro, né? Que foi o caso, por exemplo, da cloroquina, que hoje em dia essa discussão que deixou de ser uma discussão médica para quase virar uma discussão política com relação a uma droga. O outro estudo que nós estamos fazendo também é com corticoide, né? Nós estamos utilizando dexametasona, é um estudo muito difícil de randomizar, é um estudo randomizado, e ele é um estudo difícil de randomizar porque a gente acredita que o corticoide, assim como já foi demonstrado em outros trabalhos, esse trabalho aqui é um exemplo dele, ele aparentemente ele muda o prognóstico, sim, dessas pessoas muito afetadas. Então, pacientes de terapia intensiva parecem se beneficiar, sim, da cortisona. Então, a gente está com um pouco de dificuldade de poder utilizar nos nossos pacientes, né? E o outro dado importante também é a questão do uso do anticoagulante, e isso é basicamente por causa da questão do dímero D, né, que está aumentado nesses pacientes, e a gente sabe que eles têm micro e macro tromboses, né? E aqui já tem estudos mostrando, então, que a utilização de heparina ela modifica a mortalidade desses pacientes, e aparentemente a heparina ela tem também uma função não só anticoagulante de proteção, mas parece que ela interage com algum receptor também viral e que possa, então, ter alguma vantagem nesses pacientes, né? Aqui só para mostrar exatamente como é que se dá tanto a macrotrombose quanto a microtrombose nesses pacientes, né? E a gente já teve alguns casos de pacientes que tiveram trombose depois da alta hospitalar. Então, uma das coisas que a gente tem recomendado é que o paciente saia de alta, principalmente quando ele tem o dímero D alto, protegido com algum tipo de anticoagulante. E vocês veem que interessante aqui para nós hematologistas que o defibrotide aparece aqui como uma possibilidade também terapêutica desses pacientes, né? A outra coisa importante na questão terapêutica é a chamada síndrome da tempestade de citoquinas, que a gente conhece bem, nós hematologistas, tanto por conta da doença de Castleman, quanto também pela síndrome hematofagocítica, que esses pacientes podem apresentar, né? E aqui vocês veem vários alvos que a gente pode utilizar, né? Várias interleucinas e vários alvos que podem ser utilizados. Então, a gente pode usar esteroides, a imunoglobulina intravenosa, a gente pode usar um bloqueador da interleucina 1, da interleucina 6, que é o tocilizumab, o ciltuximab também tem sido utilizado principalmente na Itália, e agora tem um acesso expandido da Novartis aqui no Brasil para se testar também a inibição do JAK2 nesses casos. Eu trouxe esse diapositivo aqui, que não é tanto para a gente entender os critérios de admissão de UTI, mas para dizer para vocês duas coisas. A primeira é que na nossa experiência na terapia intensiva do hospital, quando você está em dúvida se você deve ou não deve levar o paciente, leve. Não é como outros pacientes que você fica tentando segurar o paciente o máximo possível no quarto, com eventualmente uma ventilação mecânica não invasiva, e o que
tem se mostrado na experiência do grupo e na experiência internacional é que, na verdade, quanto antes você levar o indivíduo para a intubação orotraqueal, é melhor para ele. Ele tem mais conforto respiratório e esse paciente ele melhora, ele morre menos, né? Então, basicamente, o que a gente faz é a profilaxia para trombose, culturas, né? Sempre utilizamos um antibiótico, né? Uma cefalosporina com ácitro ou claritromicina. Pesquisamos outros vírus respiratórios, principalmente agora no inverno, dieta enteral, laxativos, por causa do ilho. Por conta das arritmias ventriculares e o alargamento do QT, a gente sempre monitora magnésio, potássio, e lembrar aqui que esse é o mecanismo de efeito adverso principal da cloroquina. Então, naqueles pacientes que tomam cloroquina, isso tem que ser a principal forma de se observar. Esses pacientes têm delírio hiperativo, então você precisa tratá-los. Eles precisam, a Clarice falou muito bem sobre a questão do apoio psicológico aos pacientes, familiares e equipe multi. E aqui estão as nossas recomendações por conta do nosso estudo clínico para quem toma, então, cloroquina, os cuidados com relação a... logicamente, não é para ler isso aqui, mas dizer que a gente tem os critérios para ver o intervalo QTC, para que não tenha o risco do uso da cloroquina. Aqui, rapidamente, um caso clínico nosso. Aqui está o paciente, esse aqui é o clássico, né? Esse tipo de lesão. É interessante que, no começo, eu achava que esses caras de imagem inventavam muito, porque eles olhavam e falavam assim, opa, Covid. Né? E a gente que trabalha com doente imunossuprimido, a gente vê esse tipo de imagem em um monte de outras situações, mas, na verdade, eles falam com uma certeza incrível. Né? Aqui o paciente foi piorando, né? Eles veem aqui como o grau de piora desse paciente, isso aí muitas vezes é rápido, né? Essa piora, e esses pacientes normalmente eles sobem a proteína C reativa, com uma atividade inflamatória bem alta, você vê aqui próximo de 500, e depois então eles vão melhorando. A mesma coisa acontece com enzimas do fígado, bilirrubinas. Muitos pacientes são dialíticos. Na nossa experiência, 30% dos pacientes vão para a diálise. Eles normalmente fazem uma leucopenia por linfopenia, como vocês veem aqui, depois isso se recupera. As plaquetas também caem, depois elas se recuperam. E aqui a questão do dímero D, que deve ser sempre visto. Então, o que nós usamos lá como critério é, se o paciente tem um dímero D abaixo de 4.000, nós utilizamos exclusivamente a heparinização profilática. E se eles têm um dímero D acima de 4.000, a gente também usa o que nós chamamos de profilático estendido. Nós damos 1 miligrama por quilo por dia de heparina de baixo peso molecular, e para aqueles que têm insuficiência renal, a gente utiliza, então, ou a heparina em bomba ou a heparina subcutânea normal. Né? Aqui, para vocês verem a questão do quadro clínico desses pacientes, né? Então, normalmente, quando eles começam o quadro clínico, geralmente são com poucos sintomas, tosse, diarreia, dor de cabeça, febre. Aqui nessa fase você já vê, às vezes, o dímero D um pouquinho aumentado, o DHL um pouco alto, linfopenia. Mas depois, esses pacientes, um pouquinho mais para frente, geralmente a partir do 9º, 10º dia, 11º dia, eles, quando tem que piorar, é aqui que isso acontece, né? E muitos deles acabam tendo, então, essa resposta inflamatória com síndrome de liberação de citoquina, levando, então, a falência de múltiplos órgãos. Né? Então, aqui vocês veem que as terapias potenciais que têm sido utilizadas, na fase mais precoce, o
Remdesivir, alguns ainda usam cloroquina e hidroxicloroquina. A gente, agora que terminou o estudo, não estamos usando mais até esperar os resultados, porque aparentemente, pelo menos no paciente hospitalizado, isso parece não funcionar. A gente está com um estudo também correndo em pacientes precoces, né? Também um estudo randomizado, e o que a gente tem utilizado na fase precoce é plasma de convalescente. E nos pacientes, então, que têm a doença bastante agressiva, nós usamos o protocolo com tocilizumab, ou o protocolo fase 2 ou 3, córticosteroides e imunoglobulina humana. Então, como conclusão, em geral, pacientes oncológicos, particularmente hematológicos, têm maior risco de complicações. Cada instituição deve montar seus mecanismos de segurança para seus pacientes e dos seus colaboradores. A infecção pelo coronavírus, ela desencadeia uma doença complexa que implica em coagulopatia com risco de macro e microtromboses, pneumonia, tempestade de citoquinas, insuficiência renal, requerendo em alguns pacientes cuidados intensivos. Todas as terapêuticas antivirais e que visam as consequências da infecção viral devem ser manuseadas em protocolos adequados de pesquisa, né? E com isso eu termino então minha apresentação e acho que tanto eu quanto a Clarice ficamos à disposição para perguntas. Muito obrigada, doutor Nelson, doutora Clarice. Nós recebemos perguntas, a gente está um pouco adiantado na hora, mas nós conseguimos realizar essas perguntas que recebemos. Vamos lá. A primeira questão foi direcionada à doutora Clarice, mas o doutor Nelson, por favor, fique à vontade para complementar. Já existem pistas de algum polimorfismo genético que favoreça cursos desfavoráveis? Doutora Clarice, foi no nosso. Isso tem sido estudado, sim. Ainda não tem bem definido, mas já tem alguns indícios de que é um dos caminhos que a gente tem que investigar como biomarcador para a gravidade, sim. Então, tem alguns estudos sendo conduzidos. Interessante, só complementando o que a Clarice falou, tem um estudo está sendo feito no Brasil, inclusive, com relação a isso, que é do grupo da doutora Maiana Zatz, aqui da USP, que está justamente tentando mapear esses aí, exatamente um estudo brasileiro também para compor junto com todos os estudos estrangeiros. A outra questão foi direcionada ao doutor Nelson. Doutora Clarice pode complementar da mesma maneira. Quais são estes aparelhos de pressão negativa que o doutor referenciou e se eles são portáteis? Não, eles não são portáteis, são aparelhos que eles requerem inclusive uma pequena reforma nos quartos, são bastante grandes, não é nada muito pequenininho, não. Então, eu não vou saber passar a procedência à fábrica, mas quem está interessado em saber, se me mandar um e-mail, meu e-mail é hammer@einstein.br, eu prometo que eu olho e pergunto no departamento de compras como é que isso acabou chegando lá. Mas logo no início da pandemia, a instituição comprou um monte desses aparelhos. O objetivo não era nem o transplante de medula óssea, não era nem a nossa unidade, mas era sim para a gente garantir que os quartos onde os pacientes com Covid estivessem internados fossem quartos de pressão negativa, e o número de quartos de pressão negativa que o hospital dispunha não eram suficientes para a demanda que a gente viu de pacientes. Por exemplo, numa época vamos dizer assim, que nós estávamos bastante cheios, nós chegamos a ter quase 160 pacientes internados com Covid dentro da instituição. Se vocês considerarem que o Einstein tem 450 leitos, quer dizer, nós estamos falando aqui de 1/3 do hospital ocupado com Covid. Uma UTI inteira
ocupada com Covid. Tanto é que nós tivemos que fazer uma segunda UTI para poder receber os pacientes não de Covid. E, felizmente, esse número agora ele foi caindo, e nós estamos hoje com cerca de metade desse número, entre 75 e 80 pacientes internados. Por isso que eu, no começo da apresentação, dei aí uma palavra de otimismo aqui para, pelo menos aqui para a nossa realidade em São Paulo. A outra pergunta que recebemos foi direcionada ao Dr. Nelson também. No protocolo de células mesenquimais, estão utilizando coleta autóloga e cultivo ou tem banco de células para uso halogênico? No caso de células autólogas, qual o tempo para obtenção em função da necessidade e gravidade dos pacientes? Não, nós não usamos células autólogas, nós usamos células de banco, né? E células de medula óssea. Então, isso já é um programa que já vinha sendo feito no hospital, não para a Covid, acabou sendo utilizado para a Covid, mas era um banco de células mesenquimais. Nosso objetivo inicial era a doença do enxerto contra o hospedeiro, e acabou, então, com essa história da Covid, utilizado para isso. E a gente usa como fonte, a gente tem usado a medula óssea de doadores, né? Mas seguramente tem outras fontes que podem ser utilizadas. Perfeito. Nós deixamos o chat aberto para todos. Vamos fazer mais uma pergunta, mais duas perguntas e vamos encerrar. A pergunta é: existem equipamentos que revertem o fluxo de positivo para negativo por controle computadorizado? Não, existem no próprio quarto, nós temos 2 quartos que reverte, né? Eu não sei dizer tecnicamente como faz isso, mas quando a gente fez a nossa unidade, isso foi em 2009 ou 2011, não me lembro bem, faz uns 10 anos, essa nova unidade que a gente está, a gente resolveu ter 1 ou 2 quartos com pressão negativa, pensando em herpes zoster, em pacientes que tivessem alguma infecção viral que pudesse passar para outras pessoas e que tivesse internado no setor de hematologia e transplante, né? Agora, esses aparelhos, a surpresa boa que eles trouxeram para a gente é que, uma vez eles colocados no quarto, os engenheiros viram que eles têm uma potência maior do que da pressão positiva, porque a gente não consegue desligar a pressão positiva. A pressão positiva, quando pelo menos lá, eu não sei se é um defeito da nossa unidade ou se todas são assim, quando você desliga a pressão positiva, desliga de todos os quartos, né? Então, esse aparelho que você coloca no quarto, ele tem uma potência de pressão negativa que suplanta a pressão positiva natural do ambiente. Perfeito. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois, até para a gente conseguir encerrar com essa... Que vocês nos passassem qual é a visão que vocês têm, até a doutora Clarice, que é uma especialista nesse campo das infecções. A gente sabe que a Covid hoje é um divisor de águas para a nossa sociedade em diversos aspectos. Nós falamos já em 4ª onda, que é o impacto das questões psicológicas da nossa população. O quanto vocês vislumbram que a Covid vai mudar a perspectiva de mudança na maneira de fazer o transplante de medula óssea? A gente hoje consegue tangibilizar esse impacto? Como que vocês avaliam isso? E qual é a expectativa de vocês para o futuro, da retomada, né, da realização dos procedimentos aqui no nosso país e no mundo, enfim? Bom, eu vejo que a infecção, ela trouxe à tona uma coisa que quem trabalha com vírus respiratório está muito acostumada, né? E sabe o drama que é controlar. Esse vírus, mais do que qualquer outro vírus respiratório, é muito complicado de ser controlado, né? Em termos de transmissão. Então, eu acho que a pandemia está ensinando a gente a ter um comportamento muito mais estrito com relação às medidas de contenção, e não só na questão do transplante de medula, como também na questão da vida, né?
que é o que está todo mundo chamando de o novo normal, né? Então, o novo normal vai mudar a cabeça de todo mundo com relação a uma série de hábitos que a gente tem e que a gente está aprendendo coisas novas, né? Então, esse tipo de comunicação, por exemplo, que a gente tem feito por Zoom, por webinar, das pessoas se encontrarem, a gente tem tanta reunião presencial que não necessariamente precisa ser presencial, às vezes é até um entrave na rotina do dia a dia da pessoa, que a gente tem. Agora, eu acho que está mostrando que a gente tem alternativa de funcionar em outras áreas também, né, dessa forma. Então, acho que a gente está aprendendo bastante com isso. Agora, infelizmente, a pandemia está mostrando para a gente também aqui no nosso país a desigualdade social e como isso tem tido um impacto negativo nas populações de mais baixa renda, né? Então, eu acho que tem algumas coisas que está mostrando que não dá mais para ser desse jeito, né? Alguma coisa tem que mudar. Eu praticamente não tenho nada para complementar da Clarice, porque eu acho que ela foi bastante completa na resposta dela. Eu concordo integralmente que a vida não vai ser mais a mesma, não só no transplante, quanto na vida, né? Eu não acho que, mesmo que a gente tenha uma vacina, remédio, eu acho que determinados costumes e determinados cuidados, né, eles vão estar aí e vão continuar, né? Porque a gente, se você comparar, por exemplo, H1N1 com vacina e tudo, a gente continua vendo casos de vez em quando. Então não é porque vai ter uma vacina e mesmo um remédio como o Tamiflu que você não pode ter o risco de ter um big problema com o coronavírus mais para frente. Então eu acho que isso veio para ficar. Nós vamos ter que aprender a conviver com esse vírus, talvez não no grau que a gente está agora, mas em algum grau, né? E a outra coisa é que isso é um aprendizado contínuo, né? Todo dia você aprende, todo dia. E outra coisa, não é só que você aprende, quanto você muda tudo que você pensava. Né? Às vezes o que você pensava há um mês atrás sobre um monte de coisas, achando que aquilo era o certo, hoje você vê que tem coisa melhor para fazer, né? Então eu acho que isso veio para ficar mesmo. E se você me permitir, Tatiana, eu quero fazer só uma propaganda para aqueles que não conhecem. A gente fez um aplicativo, que é um aplicativo gratuito, que foi justamente feito para profissionais da saúde, e que chama-se Covid Log. Então, sempre tem informações legais. O pessoal do Instituto de Ensino e Pesquisa tem feito comentários de todos os trabalhos científicos que saem, e vocês podem acessar através do www.covidlog.com.br. E o site da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, que a Tati é impecável. Ela mantém aquilo lá de uma forma incrível. Eu queria te agradecer, Tati. Eu agradeço em nome seu de trabalho, todos. viu? E a Valéria, tá bom? Agradeço em nome de todos, agradeço em nome da SBTMO, doutora Clarice, doutor Nelson, pelo tempo de vocês hoje. Eu sei que está bem desafiador, né, encontrar esses momentos. Foi nosso primeiro webinar, então houve alguns ajustes que para os próximos nós vamos fazer, mas muito obrigada. Nós subiremos este webinar no nosso YouTube, no nosso site, para que todos que não tiveram oportunidade de ver tenham acesso a esse conteúdo. E também no nosso congresso vai ter uma grade bem aprofundada, né? Até muitas dessas palestras capitaneadas pela doutora Clarice, falando dessa questão, desse novo universo que nós estamos vivendo no campo do transplante de medula óssea decorrente da pandemia. Muito obrigada a todos. Caso tenham perguntas que desejem enviar para os nossos palestrantes, encaminhem para comunicação@sbtmo.org.br e nós faremos chegar até eles. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Namastê. Tchau. Tchau.